Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Mello falando de São Paulo, hoje dia 3 de agosto de 2020, gravando o vídeo de número 193, no caminho de Gaza, exatamente isso, no caminho de Gaza. Antes de entrar no texto, e propriamente dito no assunto, nessa reflexão, eu quero considerar o que está lá em Atos capítulo de número 2, quando ocorreu a descida do Espírito Santo, e havia muita gente lá de várias nações, diz aqui o versículo de número 2, capítulo 2, verso 2, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos falar cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Ali havia partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos de judeus. Prosélitos. Então, é só para mostrar o quanto havia de movimentação de pessoas em Jerusalém, na Páscoa, principalmente na Páscoa, mas em outras ocasiões também. Pessoas que criam que a presença de Deus, apesar de tudo aquilo que Israel passou, né, antes da vinda do Senhor, os 400 anos sem ouvir a voz do Senhor, sem profeta, sem revelação, não é? Foi um momento de muita sequidão espiritual em Israel, e na descida do Espírito Santo como um reavivamento, um reflorescimento dessa situação espiritual em que vivia o povo. Bem, mas isso não foi para a nação, isso foi para os que estavam crendo na promessa da descida do Espírito Santo, como está lá no capítulo 2, 28 do profeta Joel. Agora vamos para o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, né? Depois do capítulo 7, que registra a morte de Estevão, e diz aqui a palavra que houve uma dispersão muito grande. Saulo tinha consentido na morte de Estevão e implantava uma grande perseguição contra a igreja. Cada um foi para um canto, se espalhou. E dentre esses Felipe, o diácono, ele foi para Samaria. Pois é, ele foi para Samaria, e está tudo registrado no capítulo 8 de Atos, que diz aqui a palavra que os dispersos, né, que foram por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Novamente, eu volto a questionar a razão da maioria dos pregadores se aboletarem em conceitos de psicologia, né? Às vezes fazem do púlpito, parece até uma banca, né? uma mesa, um divã de psicanálise, não é? Fazem do púlpito um divã de psicanálise, é isso que eu quero dizer. Pois bem, mas Filipe pregava a palavra, muita gente se convertia, multidões unanimemente ouviam Filipe. Não tinha festa, balança a mão aí, olha para o teu irmão do lado. Não tinha nada disso, não, era pregando a Cristo, pregando a palavra. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Meu Jesus querido e amado, por que não volta esse tempo? Tempo em que se confiava na ação do Espírito de Deus. Bom, vamos pular aqui e vamos para o capítulo 8, mesmo capítulo 8, no versículo de número 26. Quando tudo estava lindo e maravilhoso, não é? Deus operando, salvando, Jerusalém tinha tomado conhecimento disso, a igreja em Jerusalém tinha tomado conhecimento disso, tinha mandado apóstolos para lá, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Bem, eu paro por aqui. É muito interessante o que acontece hoje, que as pessoas, a gente sente por aí, não é? Eu dirigi uma igreja e eu fiquei uns 3 anos sem dirigir por algum motivo,
eu havia entregue a última igreja, e quando eu retornei, eu fui dirigir uma congregação que ficava num lugarzinho muito humilde. E um dos irmãos falou para mim: Genivaldo, eu nunca achei que o irmão viria dirigir igreja aqui, neste lugar. Eu disse: por que não? Eu nunca me incomodei com o lugar, nem com o tamanho do templo, se é pequeno, se é grande. Não é? Eu só lamento quando começa a crescer a dificuldade de se investir, de fazer realmente a expansão necessária para acomodar os novos convertidos. Isso aí me incomoda sempre, me incomodou bastante. Quanto a lugar, não, isso nunca me incomodou. Mas Felipe ouviu a voz do Senhor pelo seu anjo, não teve nenhum problema de deixar Samaria e ir para o lugar onde o Senhor tinha mandado, para o caminho de Gaza que estava deserto. Felipe foi para lá, né? Dando uma lição muito grande em pessoas que às vezes ficam escolhendo igreja, só querem templos grandes, bonitos, magníficos e tal. Isso é um mal do século, né? Mal do século, vaidade pessoal, é uma coisa que ninguém consegue tirar do coração do homem, uma coisa tremenda, né? Mas Felipe ficou plantado lá no caminho. Quem sabe até, não sabemos quantas horas ficou plantado ali. O que eu vou fazer nesse lugar agora? Se não tem ninguém para pregar. Mas de repente, não mais que de repente, vem uma carruagem lá de Jerusalém, está indo lá para a África, e o cidadão que estava dentro daquela carruagem, daquele carro, estava lendo exatamente o capítulo 53 do profeta Isaías, porque era muito comum as pessoas irem a Jerusalém e trazerem um fragmento dos textos sagrados, que eram feitos pelos escribas, né, que não sei por quanto pagavam aquilo, mas adquiriam. Era uma maravilha, uma bênção ir de volta para a sua cidade e mostrar para os familiares e amigos um trecho, um texto da Bíblia Sagrada, do Torá, eu diria do Talmud, ou enfim, dos profetas, e levou o capítulo 53 de Isaías. Este mesmo que muitos judeus hoje se recusam a ler, a contemplar, né, de maneira firme, para verificar o que dizia o profeta, né, mas recusam, dizem que aquilo não é verdade e tal. Muito bem, porque esperam um outro Messias. Vamos lá, vamos que vamos. Mas o certo é que Filipe percebeu o que ele estava lendo, e que certamente o Espírito do Senhor revelou para ele, e ele correu ao lado do carro e perguntou para o homem: você entende o que está lendo? Ele disse: como é que eu posso entender se não tem quem me explique? E diz a Bíblia que Filipe subiu no carro e começou, por aquela palavra, a falar de Jesus. Não tinham outro tema a não ser o Calvário. E começou a falar. Chegou num determinado lugar, haviam águas naquele lugar, e o eunuco, lá da rainha de Candace, da Etiópia, disse para ele: escuta, aqui tem água, quem impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito se você crê. Desceu, batizou, e o servo da rainha de Candace subiu tão alegre no seu carro, foi embora, e Filipe ficou lá. Ele não lembrou de dar uma carona para Filipe num lugar mais próximo, onde ele pudesse retornar. Mas, felizmente, né, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou até Azoto. Então, meus queridos, o que eu quero, na verdade, tomar esse texto como base é para trazer à consciência duas coisas importantes. Uma delas que já com frequência eu tenho dito aqui. A maior pregação que se faz é essa que sempre nós pregamos: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva para o céu. Essa é a maior pregação que nós podemos fazer. E lembrem-se que lá em Marcos, quando o Senhor mandou que pregassem o Evangelho a toda a criatura, saíram a pregar e o Senhor confirmava com sinais que se seguiam. Exatamente assim. Você vai pregar, cria coragem, vai falar do amor de Jesus. Entra numa casa, fala do amor de Jesus. E o Senhor vai confirmando a palavra com sinais. Sempre foi assim. Em toda a minha vida eu louvo a Deus porque foi dessa maneira que Jesus salvou muitas vidas. Entrava nas casas, não importava, bastava me permitir entrar, fazia uma oração, lia a Bíblia, falava do amor de Jesus e pessoas eram curadas sem nenhum problema. Jesus ainda cura ainda hoje. Mas o que é mais importante
é que vocês que pregam a palavra, pelo amor, aprendam a humildade, parem de ficar olhando e em ter como um modelo esses grandes pregadores, não é? Que moram nas coberturas, nos condomínios fechados, não é? Que troca de carro todo ano, para tê-los como referência. Eles não são referência para ninguém. A maior referência para nós é Jesus. E depois, aqueles que pagaram com a própria vida, sofreram pela causa do Evangelho, pregando a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso não há dúvida nenhuma. Deus os abençoe, Deus os guarde e que nos permita sempre fazer a vontade do Senhor. Grande abraço a todos.